Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Segunda Eu Começo, um podcast onde eu falo sobre emagrecimento, jejum intermitente, estilo de vida saudável e muito mais. No episódio de hoje, eu vou responder algumas perguntinhas, principalmente sobre: será que dá para treinar em jejum? Vou passar mal se eu treinar em jejum? Será que não vai diminuir o meu desempenho? Treinar em jejum realmente emagrece? Eu sou atleta, eu não quero perder meu músculo. Posso treinar em jejum? Essas são perguntas que chegam muito para mim e eu sei que pode gerar muitas dúvidas, porque afinal de contas, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que para treinar a gente precisa de energia. Tanto que existe o famoso pré-treino, que o pré-treino seria uma fonte de energia, um alimento que iria fazer com que você pegasse essa energia do alimento e aí conseguisse fazer teu treino, seja de musculação, seja de corrida, de bike. Mas será que isso é verdade? Será que isso realmente existe, que você precisa de um alimento antes de treinar? É sobre isso que nós vamos falar aqui e falar se o jejum iria dar uma melhora no teu emagrecimento. Antes de começar, eu vou apertar aqui a tecla SAP do episódio. Toda vez que eu falar sobre oxidação de ácidos graxos, que eu falar de lipólise, que eu falar oxidação de lipídios, beta-oxidação, eu vou estar falando de queima de gordura. Então, falando do teu corpo queimando gordura e emagrecendo, tá bom? Então, assim, falei de lipólise, falei de oxidação, quebra de gordura, e isso é positivo. Para vocês que estão acompanhando o podcast há mais tempo, vocês já entenderam o que é o jejum intermitente e com o que ele faz no metabolismo, como que ele muda. Mas eu vou dar uma recapitulada aqui rapidinho para quem chegou agora. O jejum intermitente nada mais é do que um estado, um período onde você deixa de se alimentar e você dá uma oportunidade para o teu corpo de mudar o metabolismo e utilizar outra fonte de energia. Ou seja, ao invés de tirar a fonte de energia do carboidrato, o teu corpo vai tirar a fonte de energia da onde? Dos lipídios, da gordura. E ele aprende a fazer isso ao longo do tempo e é por isso que você emagrece, porque ele melhora essa quebra de gordura, essa lipólise, essa oxidação de lipídios. E acontece que o teu tecido adiposo vai diminuindo de tamanho por causa disso. Então o jejum intermitente é essa mudança, essa possibilidade. Mas e treinar em jejum? Será que daria certo? Porque da onde que eu iria conseguir fazer isso? Eu vou utilizar aqui dois exemplos hipotéticos para que vocês entendam. Tem duas pessoas, tem a Ana e tem a Maria. A Ana é o seguinte, vê se vocês parecem com a Ana, vê quem se encaixa aqui e tenta decidir se tu é a Ana ou se tu é a Maria. A Ana, ela já faz jejum há um bom tempo, ela já fica 16, 18 horas sem comer, sente-se muito bem quando está em jejum, não tem dor de cabeça, não fica enjoada, a energia está lá em cima. A Ana também já treina há um bom tempo. Então, quando ela acorda, ela faz um cafezinho preto, não coloca açúcar nem adoçante e vai treinar somente com café. Durante o treino dela, que é um treino de musculação pesado, ela bebe cerca de 1,5 litro de água. Ela não se sente enjoada, ela tem muito foco, muita energia durante o treino. E quando ela finaliza, ela sente que a energia dela aumenta ainda mais. O corpo fica muito quente. Essa é a Ana. Já a Maria não. A Maria, ela tem uma certa dificuldade de ficar em jejum. Ela não fez ainda nenhum protocolo para se adaptar, mas ela tenta. Às vezes ela faz 12 horas, que é o jejum fisiológico, mas ela tem muito medo de ir para a academia e passar mal se ela não comer. Então, o que ela faz toda vez que ela vai para a academia? Ela come um pré-treino. Pré-treino básico, que a maioria das pessoas tende a achar que é interessante, que é o famoso sanduíche natural. Ela come um pão integral, que aí tem uma pasta de atum, que tem um peito de peru e um alface. E ela vai pra academia e come isso uns 10 minutinhos antes, porque ela estava apressada até para comer, não tinha tempo, e foi pra academia. Chegando lá na academia, a Maria, ela percebe que ela tá com pouco foco. Ela tá com pouco foco, ela tá como se fosse assim, com uma lentidão, treinando. Ela sente até que o abdômen dela tá um pouco mais estufado, mas ela consegue fazer e finalizar todo o treino. No final do treino, ela não tem aquela sensação de, nossa, que energia, o meu corpo tá muito quente. Mas ela tem a sensação boa por ter ido ao treino e por ter finalizado. Eu peço para que vocês tentem se identificar. Com quem que vocês se identificam? Será que vocês são mais parecidas com a Ana, que foi em jejum e se sentiu muito bem, ou com a Maria, que estava com medo? Se identifica e primeiro pensa. Porque treinar em jejum depende. Depende de quem treina,
depende de quanto tempo você pretende ficar em jejum e depende do tipo de treinamento que tu tá fazendo. Então, não existe uma única resposta. Se alguém me perguntar, Amanda, eu posso treinar em jejum? Sempre vou responder, depende. Quem tu és? Tu é a Ana ou tu é a Maria? A Ana já estava completamente adaptada ao jejum. Ela já fazia isso há mais tempo, o corpo dela já estava adaptado. Porque o que pode acontecer com alguém que não está adaptado ao jejum e tenta treinar em jejum? Bora voltar aqui um pouquinho os capítulos. Quando a gente come, independente, vamos pensar, a gente comeu um alimento saudável ou não, mas ele foi um carboidrato. Tu comeu um carboidrato, ou um pão, ou uma batata doce antes do teu treino, esse carboidrato automaticamente ele se transforma em glicose. Isso é muito açúcar no teu sangue. Então é açúcar e o teu pâncreas, que é um órgão que está aqui no meio do teu abdômen, produz insulina. Então todo treino que é feito em estado alimentado, ou seja, comendo algo, e pode até ser só uma bebida açucarada, tá bom, gente? Vai ser um treino onde tu vai estar flutuando na quantidade imensa de glicose e numa quantidade muito alta de insulina. O que acontece? Isso é fonte de energia? É fonte de energia e tá tudo bem. Só que o treino realizado nesse estado alimentado, ele não favorece os estímulos de queima de gordura. Por quê? Porque se tu estás com esse aumento de insulina, essa beta-oxidação, essa lipólise, o teu fígado tentando tirar essa gordura do teu corpo, esse estímulo é muito menor. E existem muitos estudos que já foram feitos, tanto em pessoas sedentárias, quanto em pessoas recreativas, aquela que não é um superatleta, mas que vai para academia com uma frequência de até 5 vezes por semana, e foi comprovado que é isso, não tem para onde correr. Se você vai em jejum para academia, o teu corpo ele é estimulado a queimar gordura. Por esses motivos que já citei, porque vai ter uma baixa insulina, você não vai estar estimulando o teu pâncreas não vai estar produzindo insulina, mas também por outros 2 grandes motivos. Em jejum, a tua adrenalina aumenta e um hormônio chamado cortisol também aumenta. E esses 2 hormônios, eles fazem justamente isso, eles estimulam também essa lipólise, a quebra de gordura, que é tudo que quem quer emagrecer tá querendo. E já quando você está alimentado, não ocorre esse estímulo. Tem um outro dado também. A partir do momento que você começa a treinar e cada vez mais ir treinando em jejum, ocorre um estímulo genético, para vocês verem como é a mudança que pode acontecer. E esse estímulo genético é de dar digamos, um up nos teus genes que estimulam essa quebra de gordura. Porque nós temos genes específicos que fazem isso, que estão estimulando essa quebra de gordura dentro do teu músculo. Porque não existe só músculo embaixo do tecido, né? Existe um músculo que está aqui abaixo da pele, que é o tecido celular subcutâneo, mas também existe muita gordura intramúsculo. Então, principalmente as mulheres, quando têm a coxa um pouco mais volumosa, que precisam emagrecer essa coxa, é interessante perder essa gordura intramúsculo. E o jejum intermitente promove essa sinalização cada vez maior. Mas tudo bem. Amanda, eu já tentei treinar em jejum e não deu muito certo. O que eu devo fazer? Eu fui e não me senti bem, eu realmente acho que passei mal, não sei se a minha pressão baixou, mas não me senti confortável. E sem contar que o treinador ainda ficava olhando para mim e perguntando, tu se alimentou? Porque tem que comer, né? Essa é uma informação amplamente difundida nas academias e não é extremamente correta. Porque talvez realmente você precise comer um pouco se tu não estás adaptado ao jejum. Mas se o teu corpo já começou a se adaptar, você mesmo vai produzir a tua energia. Então não precisa ficar com receio de ir treinar, porque o teu corpo vai produzir algo chamado corpo cetônico. Isso é uma fonte de energia extrema para o teu cérebro. Lembra quando eu falei da Ana, que a Ana foi treinar em jejum e que ela sentiu que ela estava focada no treino e que quando ela saiu do treino, ela estava com uma sensação de calor? É essa sensação que a produção de corpo cetônico faz. Ele é uma excelente fonte, sabe, de energia para o cérebro. Então o cérebro fica extremamente focado. Tu consegue se concentrar no teu treino e ainda consegue queimar muito mais gorduras. Tu sente que o metabolismo fica muito mais acelerado, por isso que o corpo fica bastante quente. Mas tá, tenho medo ainda, não consigo. A minha orientação sempre vai ser passar por alguns pensamentos. Primeiro, tu já estás treinando há algum tempo? Ou esse vai ser o teu primeiro treinamento depois de muito tempo você estava sedentário?
Se esse for o teu primeiro treinamento, não é indicado que você vá em jejum. O mais indicado é que você realmente faça uma alimentação equilibrada, espere 30 minutos e vá para a academia com uma orientação de um profissional. E depois de um mês de adaptação, onde você já começou a estimular os teus músculos, estimular o teu corpo a uma maior produção e gasto de energia, aí sim começar a introduzir um jejum. E principalmente começar a introduzir o jejum de uma forma gradual. Jamais passar horas sem se alimentar e ir para a academia. Testar. Testa primeiro fazer um treino em jejum de 12 horas, depois você faz um treino em jejum de 14 e depois você faz um treino em jejum com 16 horas de jejum. Jamais fazer isso de uma forma abrupta. Outra dica é, se acha que vai passar mal, ou se geralmente você tende a ter uma pressão mais baixa pela manhã, pode utilizar coisas que não vai quebrar o jejum, como por exemplo, pega um copinho, pode ser um copinho assim pequeno como esse, de água, e coloca uma pitadinha de sal dentro e bebe antes de ir para o teu treino. Existem eletrólitos que podem ser consumidos. Esses eletrólitos você compra pronto e também não vão quebrar o jejum porque eles não têm açúcar. Então você coloca os eletrólitos, coloca dentro de uma água e bebe antes ou então durante o teu treino. Isso vai evitar que você tenha aquela sensação de fadiga, aquela sensação de mal-estar por estar em jejum. E treinar em jejum, será que iria diminuir o desempenho de quem já treina? Isso depende. Um atleta, por mais que ele já seja treinado no esporte que ele está praticando, mas se ele não for treinado no jejum, ele pode apresentar uma diminuição de desempenho no treino. Principalmente porque quando ele entrar no estado de jejum, a glicose vai diminuir, ele ainda não vai ter essa produção de cetonas, de corpos cetônicos que são produzidos durante o jejum, então a fonte de energia dele realmente vai estar comprometida. Então ele pode apresentar uma diminuição desse desempenho nesses primeiros momentos. Mas com a cronificação da prática do jejum, quanto mais ele se permanecer dia a dia empenhado em praticar esse jejum 14 horas, 16 horas e manter principalmente uma frequência nessa realização, o corpo dele vai se adaptar no sentido de que ele vai produzir esses corpos cetônicos e ele vai conseguir ter energia suficiente e talvez até muito mais foco para a realização desse trabalho, que no caso é essa atividade física, independente se for musculação, se for um treinamento de endurance, como uma bicicleta, como uma corrida. Mas lembrem que aqui eu estou falando para atletas amadores. Para os atletas profissionais, isso é um pouco diferente. A gente tem que entrar caso a caso no desempenho do atleta e no momento. Porque se a gente está pensando em preparações, até inclusive para a competição, existe um momento correto de praticar esse jejum e que momento que não seria indicado praticar esse jejum, e isso é uma história à parte. A gente está falando aqui de pessoas que são até sedentárias ou até pessoas que são atletas amadores, tá bom? Mas existem outras questões também que a gente tem que avaliar. Foi estudado que o jejum ele pode diminuir o desempenho, até em pessoas um pouco mais treinadas no jejum, se esse jejum for um jejum mais prolongado. O que seria isso? A partir de 24 horas, pode ser que aconteça uma diminuição de desempenho, principalmente se o teu treino for muito intenso. Então, os estudos que foram feitos são para jejuns de 24 a 55 horas. E realmente acontece uma leve diminuição desse desempenho. Mas o que foi observado e que eu acho que é muito interessante para a maioria de vocês é que o jejum mediano, ou seja, o jejum realizado entre 16 e 18 horas diário, ele tem uma capacidade de manter essa potência, essa intensidade do treino e além de gerar o emagrecimento, estimular a lipólise, que é essa quebra de gordura, estimular a beta-oxidação dessas gorduras e fazer com que você emagreça, ele tem todo um potencial também de gerar estímulos musculares, de fazer com que o teu corpo entenda melhor os estímulos, por exemplo, de uma musculação. Vou só citar um exemplo aqui para vocês. Existem pacientes, existem pessoas que estão muito inflamadas, com sobrepeso, obesidade, e que devido a esse tecido gorduroso, elas liberam sempre, assim, algumas substâncias que são inflamatórias. Essa inflamação, ela não permite o ganho de massa muscular. É muito complicado ganhar massa muscular se você está com o corpo inflamado. Então, por mais que você vá para a atividade física, você pode perder um pouco de gordura, e perde às vezes músculo e não ganha músculo. O jejum, ele sinaliza para o teu músculo a síntese de proteína, o ganho de massa muscular. Então são N benefícios. O mais importante é você entender, eu acredito que
não existe como eu posso dizer, uma contraindicação de você ir para o teu treino em jejum. Eu vejo, sabe, muitas meninas que acordam cedo, tentam acordar um pouco mais cedo para comer algo para ir para o treino. E aí a minha primeira pergunta é, mas tu estavas com fome? A pessoa não estava com fome. Ela conseguiria treinar, às vezes, em jejum. Mas como já foi desenvolvido esse pensamento na cabeça dela, esse hábito também, ela tem medo de ir. E ainda tem, às vezes, um treinador ou uma amiga que fica colocando um pouco mais de medo. Então, primeira coisa, se você precisa emagrecer, pensa aí para o teu treino em jejum, avalie em que estado que tu estás. Eu já treino há bastante tempo, eu já estou adaptada no meu treino, maravilhoso, isso é um passo importante na decisão. Segundo, eu já pratico algum tipo de jejum? Poxa, eu não consigo ficar nem 10 horas de jejum. Então, se tu não consegue ficar nem 10 horas de jejum, não dá para ir para o teu treino fazendo 14 horas de jejum. Primeiro de tudo é fazer as etapas, segue passo a passo. Aproveita o tempo, cria esse momento de aprendizado do teu corpo. Já está treinando, agora tu vai tentar fazer o teu jejum. Segue 14 horas de jejum. Poxa, eu consegui. Amanda, consegui. Fiquei 14 horas de jejum, foi tranquilo, não me senti mal. Agora eu vou testar, ir para academia. Nesse primeiro dia que você for fazer o teste, conversa com o teu professor que estiver lá. Olha, eu estou em jejum e tá tudo bem. Eu já consigo fazer em jejum, estou me sentindo bem. Eu tomei meus eletrólitos, eu tomei uma água com sal. Já tomei até um cafezinho preto, caso você queira. Mas hoje eu quero testar. Então diminui um pouco a intensidade e o volume do teu treino, para que esse treino seja um treino realizado com segurança. Mas a verdade, meninas, é isso. Esse episódio é para que vocês entendam que dá para treinar em jejum e que o jejum, e que principalmente treinar em jejum é uma oportunidade imensa para o teu corpo aprender e aprender de uma forma muito mais rápida a queimar as gorduras que vocês estão tanto querendo queimar e que às vezes desperdiçam essa oportunidade por medo ou por hábito, achando que precisa de um pré-treino. Eu vou abrir só um parêntese aqui, mas e se você não quiser, emagrecer? Eu já tô magra. Será que eu devia treinar em jejum? Será que isso eu não vou perder músculo? Isso também é um grande mito acerca de se treinar em jejum. Se treinar em jejum, você perderia músculos. A verdade é que a gente ainda não tem estudos suficientes para falar sobre jejum prolongado e perda de massa muscular. Mas a gente já tem estudos para mostrar que um jejum de 16 horas até 18 horas diários e que se você manter um bom consumo de proteína, não existe perda de massa muscular. Muito pelo contrário, como eu falei para vocês, existe o estímulo. O teu músculo desinflamado, teu músculo sem grande quantidade de gordura, ele geneticamente estimulado a produzir mais proteína, ele vai ser um músculo que vai hipertrofiar. É só você saber dar o estímulo correto para ele na hora certa. Bom, esse foi mais um episódio do Segunda Eu Começo. Se você tem algum tipo de dúvida, se você ainda nem sabe o que é jejum e chegou aqui agora, vai mais lá pra frente, sobe uns episódios, assiste os primeiros episódios, entende o que é jejum intermitente e depois volta aqui para assistir esse episódio de novo e perceber os benefícios que o jejum pode te dar. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo episódio. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos